Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olá, muito boa noite. Que graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Prazer ter você conosco, um prazer mais uma vez poder, junto a você, compartilhar, estudar a palavra de Deus, buscando sempre a glória de Deus, o crescimento, a sabedoria que só a palavra de Deus pode nos dar. E eu, desde já, agradeço você pela sua companhia e rogo ao Senhor que, de fato e de verdade, eu e você possamos ser edificados nessa noite, alimentados espiritualmente, que nós possamos crescer em conhecimento, em graça, através do estudo, através do compartilhamento da palavra do Senhor, do estudo da palavra do Senhor. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós faremos uma oração inicial consagrando todos os atos desse estudo, desse culto ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças ao Teu nome por nos permitir estarmos aqui nessa noite, adorando, louvando, bendizendo o Teu nome, porque o Teu nome é digno de honra, glória, louvor e adoração. Queremos agradecer ao Senhor por nos dar o privilégio de estarmos aqui, por nos conceder saúde, por nos guardar desses tempos maus, dessa pandemia, por cuidar de nós. E assim, Deus, nos permitir nos debruçarmos sobre a Tua palavra nessa noite para aprendermos mais de Ti. Que Só afaste de nós, do nosso coração, tudo que possa, Deus, nos distrair, tudo que possa, Deus, nos impedir de prestar um culto agradável ao Senhor, e que o Senhor leve a nossa mente, o nosso coração cativos ao Senhor, para que possamos, Deus, aprender mais a respeito do Teu reino, da Tua justiça, a respeito do Teu Filho. Essa é a oração que nós fazemos. E essa oração fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido. Eu queria convidar você, então, a que abra
a sua Bíblia no Salmo 131. Salmo 131, um salmo de romagem, um cântico de romagem que os cristãos ou que o povo de Deus, àquela época, quando da sua adoração a Deus, subindo para o lugar de adoração, e então cantando esse salmo, louvando a Deus através do cântico desse salmo, Salmo 131, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Querido, o salmista expressa aqui o seu contentamento, a sua satisfação, a sua resignação diante daquilo que Deus havia concedido a ele. Gratidão à provisão de Deus, ao cuidado de Deus. Eu e você, muitas vezes, nós caímos no pecado da ansiedade, no pecado da ingratidão, no pecado de não nos contentarmos com aquilo que Deus tem nos dado. É aquela velha máxima de que a grama do vizinho é sempre mais verde, vistosa do que a nossa. Isso é pecado, isso é murmuração diante de Deus. Eu queria convidar você a olhar para a sua vida não como algo que está totalmente isolado ou desconectado de tudo que está ao seu redor. Eu sei, eu compreendo que talvez você esteja passando por um momento de privação, que talvez você esteja passando por um momento de luta, enfermidade, falta de recursos financeiros, dificuldades nos seus relacionamentos, ou enfim, seja lá qual for o seu problema. Eu queria convidar você a levantar a sua cabeça, vamos fazer aqui uma metáfora, a levantar a sua cabeça, colocar a sua cabeça para fora da água e olhar ao redor e ver tudo que está acontecendo ao seu redor. E aí então talvez você tenha condição de repensar a sua vida, de repensar os seus valores, suas escolhas e de repensar aquilo que Deus tem feito por você, do cuidado de Deus para com você. E aí talvez você consiga escrever ou expressar com seus lábios, com seu coração, o seu contentamento com aquilo que Deus tem dado a você, com aquilo que Deus tem concedido a você. Tudo o que você tem vem das bondosas mãos do Senhor. Então, a minha exortação, o meu conselho inicial nessa noite é para que você seja grato a Deus por tudo o que Ele tem dado a você, por tudo que Ele tem concedido a você. Que você possa descansar em Deus, assim como o salmista aqui no Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes demais, nem maravilhosas demais para mim. Ao contrário, eu fiz sossegar o meu coração, como aquela criança, como aquele bebê que acorda de madrugada, esfomeado, desesperado, aos prantos, mas logo após ter a sua fome saciada no colo da sua mãe, ele então fecha os seus olhos e encontra o sono novamente. Então que assim seja, querido, com a minha vida, com a sua vida, que nós possamos estar plenamente saciados em Deus, plenamente satisfeitos em Cristo, que o motivo da nossa satisfação seja Cristo, seja interior, não algo que está fora de nós, não algo que as circunstâncias podem fazer com que se transforme, com que haja algum tipo de mudança, não. Algo que está dentro de nós, plenamente satisfeitos em Deus, plenamente satisfeitos em Cristo. Espera, ó Israel, espera, ó Hamilton, espera, ó Maria, João, Ailton, seja lá quem estiver me ouvindo nesse momento, seja lá qual for o seu nome, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Vamos orar agora a Deus, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe, porque nós lemos o Salmo, quantas e quantas vezes nós já lemos esse Salmo? Nós já ouvimos mensagens nesse Salmo, nós sabemos que Deus está cuidando de nós sabemos que Deus
que devemos esperar em Deus, mas ainda assim, nós muitas vezes murmuramos, somos ingratos, somos reclamões, somos birrentos. Muitas vezes nós expressamos sentimentos que entristecem o coração de Deus. Então esse é o momento, essa é a oportunidade que o próprio Deus nos concede de nos colocarmos em oração diante dele, pedindo a ele que tenha misericórdia de nós, que transforme o nosso coração, que tire toda mágoa, todo rancor, toda murmuração, toda inquietação, toda ansiedade, e que nos encha, e que faça com que o nosso coração transborde, seja pleno de gratidão, satisfação e de descanso em Deus. Feche os seus olhos, eu vou fazer essa oração aqui. Você também, onde quer que esteja, por favor, coloque mais uma vez a sua vida diante de Deus. Ó Deus, nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor. Nós temos usado a nossa língua, os nossos lábios, os nossos olhos, muitas vezes, Deus, em situações que não deveriam mais fazer parte da nossa vida, da nossa rotina, uma vez que nós fomos regenerados, uma vez que nós fomos transformados, Deus, pela ação do Teu Espírito. Nós muitas vezes amamos menos do que deveríamos, muitas vezes perdoamos menos do que deveríamos, muitas vezes agradecemos menos do que deveríamos. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem piedade de nós, se compadece de nós e faz de nós vasos novos. Completa, como certamente o Senhor fará, a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Nos dá, Deus, entendimento da Tua palavra que será lida agora, que será compartilhada agora. Ó Pai, que nós possamos aprender, que nós possamos entender tudo aquilo que o Teu Santo Espírito soprou aos ouvidos, ao coração de João, quando ele se assentou para escrever essa carta, Deus. Ó Pai, que no nome de Jesus nós possamos ser alimentados, Deus, nutridos nessa noite pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, pelo estudo da Tua palavra. Visita cada um, Deus, dos Teus filhos que nos acompanham nessa noite. Tira toda a preocupação, a ansiedade, a inquietação, a distração, para que todos nós possamos crescer juntos, Deus, em sabedoria, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Essa é a oração que nós fazemos. Graças ao Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão. Eu queria convidar você, então, a que vá até a primeira epístola de João, lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira epístola de João, estamos caminhando pelo capítulo 2. Hoje, se o Senhor nos conceder graça, iremos até o versículo 11 da primeira carta de João, no seu capítulo 2. Então hoje o nosso bloco, a nossa porção, a nossa perícope se encontra dos versículos 7 ao versículo 11 do capítulo 2 da primeira epístola de João. O texto sagrado nos diz assim, querido: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Queridos, você que tem caminhado conosco pela epístola de João, já sabe que João escreveu a sua carta entre o ano 85 e o ano 95. Já sabe que João tem aqui ao menos 6 propósitos quando ele escreve essa carta
aos seus leitores originais, aos leitores da época, esses objetivos ele vai descortinando aos poucos. Aqui no capítulo 2, no momento onde nós estamos, já vimos alguns deles. O próprio João deixa isso de forma muito clara quando ele diz: filhinho, vos escrevo para que a sua alegria seja completa. Filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Filhinhos, vos escrevo para que saibais que se pecais, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E nós sabemos também, você que tem caminhado conosco, que João usa um termo, uma linguagem paternal aqui com os seus leitores. Ele vai usar filhinhos várias vezes, ele vai usar amados várias vezes, sempre trazendo essa ideia de proteção, de cuidado e especialmente de comunhão. João está dizendo aqui, em outras palavras, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. E essa nova criatura, o fato de nós sermos novas criaturas, deve ser demonstrado nos nossos relacionamentos diários, devem ser demonstrados na nossa vida, na nossa caminhada. Então, uma pessoa que nasceu de novo em Cristo, uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados de uma vez por todas, essa pessoa ela não pode mais andar nas trevas, essa pessoa não pode mais andar mentindo, essa pessoa não pode mais andar em ódio, numa vida de ódio. E João então vai descortinar para nós aqui todos esses pontos, todos esses elementos, todos esses princípios cristãos que nós vemos na escrita de João nas cartas e que nós vemos de forma muito clara também quando ele escreve ali o seu evangelho. Então, queridos, na semana passada nós tratamos do versículo 4 ao versículo 6, aqui do capítulo 2. E nesses versículos, João diz que aquele que diz, desculpe a redundância, que guarda os mandamentos de Deus, mas que vive na mentira, que vive no pecado, que vive fazendo coisas que são contrárias à lei de Deus ou contrárias às práticas que Jesus Cristo tinha quando andou pela terra, que há aí uma incoerência, porque aquele que diz amar a Deus, aquele que diz amar Jesus Cristo, ele deve andar como Cristo andou. Se eu sou um discípulo de Cristo, se eu sou um imitador de Cristo, eu preciso andar conforme Cristo andou, eu preciso refazer as obras de Cristo aqui na terra, eu preciso ser sal e luz, eu preciso fazer com que as pessoas enxerguem em mim, através das minhas atitudes, e não jamais para a minha glória, nunca para a minha glória, mas que as pessoas vejam em mim, sintam em mim o bom perfume de Cristo, vejam em mim o Cristo que eu proclamo, o Cristo que eu prego. Então aqui nos versículos 7 a 11, João vai fazer um jogo de palavras a respeito do grande mandamento da Bíblia, o grande mandamento que o Senhor nos deixou. E João vai então reivindicar, exortar, aconselhar que nós então vivamos de acordo com o Evangelho, expressando o amor de Deus, o amor com que Deus nos amou, tão grande amor com que Deus nos amou, que nós possamos expressar isso também agora, através dos nossos relacionamentos. Eu fiz aqui uma divisão, dessa vez não verso a verso, como nós costumamos trabalhar nos estudos bíblicos, mas é porque através da leitura de alguns comentários eu achei muito didática a forma como um dos comentaristas apresenta esse bloco, e eu optei então por trazer dessa maneira. Ele vai dividir esses versículos em 3 tópicos, em 3 pontos, enfatizando o fato de João dizer que esse é um novo mandamento. O versículo 8 vai dizer isso. Todavia vos escrevo novo mandamento. Em que esse mandamento é novo, uma vez que no versículo 7, um versículo antes, o próprio João vai dizer que não vos escrevo mandamento novo. Então, existe uma incoerência naquilo que João está escrevendo? De maneira alguma. Imitando agora aqui Paulo, de modo nenhum.
O que acontece aqui é que quando João, no versículo 7, diz que ele não nos escreve mandamento novo, mas que era um mandamento antigo, e no versículo seguinte ele diz que todavia, entretanto, contudo, é sim um mandamento novo, é porque alguns pontos desse mandamento, eles são adequados, transformados aqui a partir de Cristo. Então, aquele mandamento do Antigo Testamento, ele sofre aqui uma mutação, uma transformação em sua amplitude. Vale lembrar que a palavra novo no texto original, no grego, ela tem mais de uma palavra que retrata um novo. Então, quando João escreve aqui o novo, ele não está dizendo novo no sentido de tempo, uma nova coisa, mas no sentido de qualidade. O comentarista vai citar, por exemplo, um carro. Você tem um carro, troca de carro, compra outro carro, você diz, eu comprei um carro novo. Talvez esse carro que você comprou, ele seja mais antigo que o que você já tinha, ou talvez do mesmo ano, mas você adquiriu um bem novo, você comprou um carro novo. Seria então no sentido de tempo, mas o sentido que João escreve aqui é no sentido de qualidade. Então, trazendo para essa mesma comparação, seria, eu comprei um carro novo, um carro que acabou de ser lançado, um carro com muito mais recursos. Então seria no sentido de qualidade. É isso que João está dizendo aqui. Não é um mandamento novo no sentido de tempo, mas um mandamento novo no sentido de qualidade. E aí ele descreve isso, ele destrincha isso em 3 tópicos. Então o primeiro tópico no qual ele vai dizer é que esse mandamento é um mandamento novo em sua ênfase. Versículo 7 vai dizer isso: amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então, amar ao próximo, que é o mandamento aqui em questão, não é um mandamento novo, desde a lei que já foi ordenado aos israelitas, ao povo de Deus, que nós amássemos uns aos outros. Então, não é um mandamento novo. Desde o Antigo Testamento ele existe. O que muda aqui é a ênfase dada a ele. Porque o que muda aqui é que, a partir do momento que Jesus Cristo veio ao mundo, a partir do momento que Jesus Cristo encarnou, a partir do momento que Jesus Cristo andou pela terra, a ênfase do amor ao próximo, ela é crescida, ela é maximizada, ela ganha um novo contorno. Então, querido, aquilo que fazia parte da lei de Deus, aquele mandamento que fazia parte da lei de Deus, como um dos mandamentos, ele ganha agora aqui uma proeminência muito maior. João está dizendo aqui, olha, se nós estamos em Cristo, se nós somos nova criatura, nós precisamos amar os nossos irmãos. É uma resolução. Isso agora deixa de ser uma ordenança, isso deixa de ser uma lei, isso deixa de ser algo que foi prescrito e passa a ser algo que enche o nosso coração de prazer. Nós não amamos o nosso irmão porque nós somos obrigados a isso. Nós não amamos ao nosso irmão porque a lei prescreve isso, porque a lei nos ordena isso. Não, nós amamos o nosso irmão porque o nosso coração se enche de alegria em amar o nosso irmão. É um exercício diário, é uma satisfação diária. O meu mestre, o meu Senhor, amou ao próximo como a ele mesmo. O meu mestre amou ao próximo acima de todas as coisas. Então, querido, enquanto imitador, eu faço isso com alegria, eu faço isso com satisfação, eu faço isso com pleno gozo. É um exercício diário, uma satisfação diária. Precisa ser assim, e é isso que João está dizendo. Tem de ser assim. O escritor Elben César, da revista Ultimato, editora Ultimato, ele escreveu um livro, é um livreto
fantástico, que se chama De Hoje em Diante, a partir de hoje, alguma coisa assim, me parece De Hoje em Diante. E nesse livro, ele vai descrevendo pequenas atitudes que ele tentará tomar, que ele faz o compromisso com ele mesmo de tomar para se parecer mais com Jesus, para se achegar mais a Jesus. Dentre esses compromissos que ele faz, um deles é amar mais ao meu próximo. E aí, em cada capítulo, ele escreve uma atitude, uma ação que ele vai ter, e nesse capítulo de procurar amar mais ao próximo, ele vai descrevendo quais atitudes ele terá para que ele alcance o seu objetivo final. Queridos, é um livreto, mas eu aconselho a você, se você tiver a oportunidade, leia, porque ele é muito didático, ele é muito prático, e ele edifica a nossa vida no sentido de que ele nos remete a essa prática contínua, diária, que eu e você devemos ter. Nós devemos, precisamos amar o nosso irmão. Isso não pode ser apenas mais uma prática cristã, precisa ganhar uma ênfase na nossa vida, uma proeminência na nossa vida. Nós precisamos amar o nosso irmão. Nós precisamos deixar de lado a mágoa, o rancor, esses sentimentos baixos, esses sentimentos que absolutamente não traduzem a novidade de vida na qual nós caminhamos. Nós precisamos. Quando você vai, ou volta, a sua Bíblia um pouquinho para 1 aos Coríntios, volte aí algumas páginas na sua Bíblia, 1 aos Coríntios 13, a partir do verso 14, a partir do verso 4, perdão, 1 Coríntios 13, a partir do verso 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, alegra-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor cristão a que João se refere em sua carta. Esse é o amor cristão que deve preencher o meu coração e o seu coração. Um amor que não espera retorno, um amor que não age na busca de receber algo em troca, de receber algum benefício em troca. Amar definitivamente, absolutamente como Jesus amou, sem esperar algo em troca, sem esperar um retorno, sem esperar um reconhecimento. Então nós amamos porque Deus nos amou primeiro, nós amamos porque Deus colocou em nós, infundiu em nós esse amor, e por conta disso nós somos capazes de amar a outras pessoas, sem nenhum tipo de interesse. Um amor doador, um amor sem como Paulo vai escrever aqui, aos Coríntios, um amor que não procura o seu interesse próprio. Nós não amamos para receber isso em troca. Nós amamos porque Deus nos amou. Nós amamos porque Deus é amor. Nós amamos porque nós temos os frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito é o amor. Então o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se alegra com a injustiça, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Eu pergunto a você, eu e você vivemos esse amor? Eu e você expressamos esse amor nos nossos relacionamentos? Eu e você expressamos esse amor dentro do nosso lar, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos? É uma pergunta retórica. Muitas e muitas vezes nós não agimos assim. Nós damos lugar ao nosso interesse próprio, nós damos lugar à nossa vaidade, nós damos lugar aos nossos próprios interesses, nós damos lugar à nossa vaidade. Então nós fazemos o bem com a mão direita e a nossa mão esquerda registra para que a gente tenha algum tipo de recompensa. Enfim, João está nos advertindo aqui de que o amor ao próximo deve ser algo enfatizado na nossa vida, na nossa prática. Deve ser algo que nós coloquemos, eu e você coloquemos como objetivo de vida. Amar ao próximo, cuidar das pessoas, fazer com que as pessoas estejam
se sintam acolhidas, amadas, protegidas. Essa é a nossa obrigação enquanto cristãos. Mas João vai citar aqui também um segundo ponto, um segundo tópico, lá no versículo 8. João vai dizer que ele não é um mandamento novo, que ele é um mandamento novo em seu exemplo. Versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Ou seja, ele é novo no sentido de que agora nós temos um exemplo, a partir do Novo Testamento. Ele é novo no sentido de que agora não é algo que nos foi dito, que nos foi falado, e que talvez nós pensemos assim, mas para Deus, o grande Deus de toda a terra, rico em misericórdia, rico em perdoar, é fácil. Agora, para mim, um homem, carne e osso, é um patamar inatingível, inalcançável. E aí, então, João vai dizer que ele é um mandamento novo. Por quê? Porque Jesus Cristo se fez carne, 100% Deus, mas 100% homem. Enquanto andou pela terra, 100% homem, em todas as suas capacidades e limitações humanas, físicas. Então, João vai dizer que ele vos escreve esse novo mandamento porque é aquilo que é verdadeiro nele, Jesus Cristo, e em vós, e em nós. Então, queridos, ele é novo no sentido de que agora nós temos um exemplo. Ele é novo no sentido de que alguém fez, um homem fez, e porque algum homem fez, nós sabemos que é possível fazer. Na plenitude que Jesus Cristo fez? Não. Só ele. Na plenitude que ele fez, com a capacidade, com a amplitude que ele fez, com a excelência que ele fez, só ele. Só ele. Mas nós podemos e devemos tentar. Nós podemos e devemos buscar com todas as nossas forças nos aproximar desse ideal, daquele ideal de excelência que Jesus Cristo alcançou. Então é isso que João está dizendo aqui. Agora nós temos um exemplo de um amor abnegado, um exemplo de um amor altruísta, que é aquele amor que não espera nada em troca, um exemplo de um amor que se entrega, que se dá, que é capaz de morrer pelos seus inimigos. Esse exemplo é o que nós temos. Esse exemplo andou pela terra. Esse exemplo, Jesus histórico, caminhou por aí. Se nós formos lá na Palestina, se nós formos lá em Israel, nós vamos ver os passos de Jesus, as pegadas de Jesus. Claro que eu não estou falando aqui de forma literal, mas os lugares por onde ele andou, por onde ele caminhou, onde ele pregou. Então, amado, nós temos um exemplo, nós temos algo palpável, tangível, para seguirmos como exemplo. Jesus Cristo, o filho de José, o filho de Maria, esse homem andou pela terra fazendo bem. Esse homem foi capaz de orar a Deus no momento da sua morte, sendo injustiçado, sofrendo dores terríveis, que eu e você, muito provavelmente, jamais sentiremos dor igual às que ele sentiu. Físicas, talvez jamais. As dores espirituais, certamente jamais, porque ele, sendo Deus, ele se apartou de Deus, ele sentiu ali a ausência, o afastamento de Deus quando da cruz, uma vez que ele estava carregando sobre si os nossos pecados, né? Ele sofreu ali o abandono que eu e você deveríamos ter sofrido. Eu e você jamais sofreremos essa dor espiritual, eu e você jamais sofreremos essa dor do afastamento de Deus, porque uma vez que nós estamos em Cristo, reconciliados com Deus por Cristo, jamais nos afastaremos dele, né? Paulo vai deixar isso muito claro. Quem nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nem ninguém. Então jamais sentiremos aquele afastamento que Cristo sofreu na cruz. Dessa volta aí. Então, ele sentindo tudo aquilo, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela opressão, ele foi capaz de rogar a Deus pelos seus inimigos na cruz do Calvário. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Querido,
eu e você seríamos capazes de fazer essa oração? Eu e você seríamos capazes de orar a Deus, pedindo a Deus que não pese a mão, pedindo a Deus que não traga sofrimento aos nossos algozes, a quem cuspia na nossa cara, a quem zombava de nós, a quem nos pregou numa cruz? Será que eu e você faríamos? Vou falar por mim. Não vou tentar conhecer o seu coração, a sua mente, né? A sua mente e o seu coração, quem conhece é você e Deus. Vou falar por mim. Jamais. Nós estamos nessa luta constante para sermos melhores, mas nós não chegamos lá ainda. Os discípulos não chegaram ainda. Lembra lá de João? Esse João que prega que o amor, que prega que a compaixão, que prega que nós cuidemos do nosso próximo. Esse João, num determinado momento da sua vida, pede a Deus que mande fogo dos céus. Lembra disso? Porque ele também estava no processo. Pedro que escreve sobre o amor, Pedro que escreve sobre a comunhão dos cristãos aqui, Pedro que é um líder dos 12, né? Pedro pega uma faca e tenta assassinar um dos soldados que tentavam prender Jesus. Então, querido, nós temos uma longa caminhada. Nós temos uma longa caminhada pela frente. Nós precisamos nos esforçar mais. Nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos buscar parecer mais com Jesus. Mas nós temos um exemplo. Nós temos a quem seguir. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A sua alma detestava o pecado, mas jamais detestou as pessoas que cometiam pecado e que se arrependiam. Você há de se lembrar, se você acompanhou o culto do último domingo, você há de se lembrar de nós tratando a respeito de João 8, da mulher adúltera, e de como Jesus, naquela situação em que ele poderia, porque a lei lhe dava essa segurança, mandar com que aqueles homens apedrejassem a mulher adúltera, de como Jesus optou por amar aquela mulher, por cuidar daquela mulher, por perdoar aquela mulher estava em pecado, aquela mulher falhou, aquela mulher fracassou, mas Jesus optou por amar aquela mulher, acolher aquela mulher, não compactuar com o pecado daquela mulher de maneira alguma, a ponto de dizer, né, olha, vá e não peques mais, mas de perdoar aquela mulher e de amar aquela mulher. Ninguém aqui te julga, nem eu tampouco. Vá e não peques mais. Então esse é o nosso exemplo para amarmos o nosso próximo. Esse é o nosso, voltando lá no sermão então de domingo, o exemplo para nós amarmos ao nosso próximo é julgarmos as nossas pedras, as pedras que nós carregamos para atacar nas outras pessoas, para julgar nas outras pessoas, soltar essas pedras, deixar essas pedras no chão e abraçar, acolher essas pessoas e dizer, nem eu tampouco te julgo, vá e não peques mais, acerte a sua vida, acerte a sua caminhada, acerte o seu rumo, mas eu estou aqui com você para te aconselhar, para te apoiar, para carregar você no colo caso precise. Reverendo Daniel Costa, presidente do nosso presbitério, PRVS, na pregação do último domingo na sua igreja, a Igreja Presbiteriana em Canoas, pregando sobre Gálatas, o horário do culto lá é diferente do nosso, começa às 6 horas, ele pregando em Gálatas, ele disse exatamente isso, de que nós devemos, da obrigação que nós temos de carregar os nossos irmãos. Gálatas vai dizer isso, Gálatas 6, carregar os irmãos faltosos, de cuidar dos irmãos faltosos, de apoiarmos mutuamente uns aos outros. Então essa é a mensagem, esse é o grande e novo mandamento, amar ao próximo, cuidar do próximo, porque aí, querido, nós estaremos de fato e de verdade vivendo o Evangelho. Aí nós estaremos de fato e de verdade vivendo aquilo que nós pregamos. Aí nós estaremos de fato e de verdade sendo imitadores de Jesus. Não adianta nós falarmos, pregarmos, dizermos que somos imitadores de Jesus, que estamos andando na luz,
se nós continuamos vivendo nas trevas. Olha o versículo 9, no qual nós vamos entrar agora com o terceiro e último tópico. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. É isso, querido. É exatamente isso. Se nós estamos na luz, o que deve emanar de nós, o que deve sair de nós, irradiar de nós, é luz, é amor, é cuidado. Então, para concluir, João vai citar o terceiro tópico que caracteriza esse novo mandamento. E esse terceiro tópico ele é novo em sua experiência. Versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Vamos emendar aqui então com 10 e 11. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele que, porém, odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então ele é novo em sua experiência, porque aquele que está na luz, aquele que foi alcançado pela graça, aquele que entendeu o evangelho, ele deve amar ao seu irmão. Do contrário, ele poderá se transformar em pedra de tropeço. Ele deve brilhar a luz de Cristo, não para que ele enxergue o seu caminho, ele já encontrou o seu caminho, mas para que outros encontrem o caminho através dele. Por isso a analogia do farol, por isso a analogia da lâmpada, da lamparina, entende? Nós iluminamos as pessoas para que as pessoas, através desse facho de luz que nós emitimos, elas encontrem o caminho até Jesus Cristo, até o Filho de Deus. Então, essa é a ideia. A passagem faz então essa ilustração, com a luz e as trevas, e nós entendemos aqui como é muito mais fácil falar de amor, falar de perdão, do que efetivamente viver esse perdão. De como é mais fácil falar que nós mantemos uma relação após salvos, após alcançados pela graça, como nós mantemos uma relação horizontal, de comunhão com as pessoas, vertical de relacionamento com Deus, mas na prática, no dia a dia, no cotidiano, de como nós temos dificuldade de expressar isso, de como nós temos dificuldade de que isso que nós aprendemos, de que nós ouvimos e de que nós ensinamos aos nossos filhos, de como isso seja visto no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Seja lá o âmbito desse relacionamento, dentro da nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, ou no âmbito maior, quando nós abrimos isso para trabalho, para escola e para a vida da igreja, porque João escreve aqui para a igreja, e nós vemos muitas vezes dentro da própria igreja a dificuldade que nós temos de perdoar, a dificuldade que nós temos de amar, a maneira como muitas vezes nós olhamos para o irmão que está sentado. Eu gosto de usar essa ilustração, já usei algumas vezes aqui nas minhas mensagens, nos meus sermões. O crente no Senhor Jesus, ele tem o poder de olhar para o seu irmão que está sentado na cadeira ao seu lado, ou ao seu lado no banco, e entender o que aquele irmão está passando. Ele tem essa capacidade. Tem algumas pessoas que conseguem camuflar suas emoções, guardar suas emoções, e aí ninguém fica sabendo. Nossa, depois de um tempo você fica sabendo, nossa, meu irmão, você estava passando por isso, eu nem imaginava. Tem gente que consegue, mas a grande maioria das pessoas, elas não conseguem esconder o seu sentimento. Então, querido, você que é membro de alguma igreja, fique atento a isso. Fique atento a isso. Sentou na sua igreja, o irmãozinho sentou no seu lado, olha nos olhos dele, e você com quase certeza vai perceber se ele está bem, se ele está passando por alguma luta, se ele está passando por alguma dificuldade. E aí seja você, não deixa isso para ninguém, não terceiriza isso, não passa isso para a liderança da igreja, para o pastor, para o presbítero, não. Seja você
O primeiro, a você chegar a esse irmão e perguntar: meu irmão, você está diferente hoje. Você está com o farol baixo. Eu posso te ajudar de alguma maneira? Você quer conversar? Você quer falar alguma coisa? Você quer ouvir alguma coisa? Você quer que eu ore por você, com você? Como eu posso te ajudar? Querido, esse é o novo e grande mandamento. Esse é o grande novo mandamento. Então exercite isso. Se você, por acaso, ainda tem em você, por causa da cultura, o lugar onde você nasceu, a família onde você cresceu, ou seja lá por que for, se você ainda tem na sua mente que você é uma ilha, desfaça isso em nome de Jesus. Se você ainda acha que você pode vir para a igreja, sentar na sua cadeira, que você senta todo domingo, a cadeira parece estar reservada para você, né? Que você senta ali e assiste a liturgia, e assiste os cânticos, e assiste a pregação, recebe a bênção apostólica, levanta, vai embora para casa, sem saber de nada que está acontecendo ali, sem se interessar por nada que está acontecendo ali, sem se envolver com nada que está acontecendo ali, querido, abandone essa prática em nome de Jesus. Isso não é sua igreja de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que a Bíblia nos ensina, o que a Escritura nos ensina, é que nós somos parte de um corpo. Então, a partir do momento que você senta no banco da igreja, você tem que estar inteirado de tudo que está acontecendo ali, querido. Você é responsável, de alguma maneira, por tudo que está acontecendo ali. Você é útil em tudo que está acontecendo ali. Você é necessário, você é imprescindível em tudo que está acontecendo ali. Então, se envolva em nome de Jesus. Aprenda a entender a dinâmica da igreja. Aprenda a olhar para o seu irmão, a perdoar seu irmão, a pedir seu irmão pedir perdão para o seu irmão, a enxergar se o seu irmão está passando por alguma dificuldade. Exercite isso dentro de você, em nome de Jesus. Seja um instrumento útil nas mãos do Senhor. A seara é grande. Os trabalhadores são e serão sempre poucos. Então, se habilite, se envolva, se ofereça. Não seja apenas mais um no meio da multidão. Lá em Minas nós usávamos a expressão esquenta banco, né? Chega, senta, levanta, vai embora. Contribui, colabore, seja útil. É o reino de Deus, nós estamos falando do reino de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, a hora não espera, o tempo está indo embora, então nós vamos concluir esse estudo de hoje, exortando você, trazendo a você a exortação que João faz aqui dos versículos 7 a 11. Ame ao seu irmão com toda a força do seu coração, exercite isso, perdoe, libere perdão. Esse é o grande e novo mandamento. Ame ao seu irmão. Perdoe o seu irmão. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, existe uma incoerência monstruosa aí. Existe alguma coisa de errado. Gostaria de concluir então com 2 textos. O primeiro está em João, só que no Evangelho. João 13, versículo 35. João 13, 35 vai nos dizer assim. 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. E olha o versículo 35, querido. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. Então, se nós pudéssemos, ou se nós reivindicássemos de Deus um crachá, uma credencial de discípulo, olha, Deus, a partir de agora eu sou seu discípulo, me dá uma carteirinha aí para que eu possa me apresentar para as pessoas, para que eu possa me identificar como seu discípulo, igual aquelas carteirinhas de locadora de antigamente, lembra? De clube. Me dá uma carteirinha dessa aí, Deus. Olha a carteirinha que Deus está te entregando aqui, ó. Nisto as pessoas conhecerão que você é meu discípulo, se você amar, se tiverdes amor uns aos outros, se vocês amarem aos outros. Essa é a sua carteirinha de discípulo. Se você faz isso,
Perfeito, ótimo, maravilha. Se você não faz, querido, se você não exercita isso a cada dia, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, sem esperar nada em troca, como eu disse, um amor abnegado, altruísta, se você não exercita isso, esse é o momento de mudar. Esse é o momento de retroceder, de converter, de mudar o caminho, de achar sua rota, porque alguma coisa está errada. E o segundo texto está lá em Efésios 5, ou seja, autores diferentes, a mesma mensagem. Efésios 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, sejam imitadores de Deus. E uma das maneiras de vocês demonstrarem que são imitadores de Deus é andando em amor, porque Cristo já fez isso. Lembra lá o segundo ponto? O exemplo? Cristo já fez isso. Entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, amar ao próximo, amar aos seus irmãos, é uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, do qual Deus se agrada. Que Deus abençoe a sua vida, que o assista em todas as suas necessidades e que nós sejamos, irmãos, em nome de Jesus, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez expressar a nossa gratidão, o nosso contentamento por esse tempo que passamos aqui, debruçados sobre a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e que faça de cada um de nós verdadeiros imitadores de Deus. Que nós possamos andar em amor, que nós possamos, por causa da ênfase dada por João, por causa do exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos, que nós possamos cuidar do nosso próximo, acolher o nosso próximo, orar pelo nosso próximo, alimentar o nosso próximo, que nós possamos viver, Deus, verdadeiramente, assim como Jesus viveu, que nós possamos andar na luz, assim como Jesus andou, Ele que é a própria luz. Cuida do nosso coração, porque o nosso coração, Deus, ele é inclinado ao mal, ele não é afeito a essas virtudes, mas pelo poder do Senhor que opera em nós podemos sim alcançar essa meta. Cuida de nós, Deus, visita cada um que nos assiste nessa noite, derrama graça sobre a vida de cada um, Deus, dá-nos uma noite tranquila, uma noite de descanso, de renovo, livra-nos, Deus, em nome de Jesus, dessa pandemia, livra-nos, Deus, do desemprego por causa dessa pandemia, Deus, coloca, por favor, em nome de Jesus, o pão de cada dia na nossa mesa, na mesa dos meus irmãos. Essa é a oração que nós fazemos na total dependência do Senhor, totalmente satisfeitos no Senhor e pela mediação de Jesus Cristo. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar em amor a volta daquele que é o verdadeiro amor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, muito obrigado pela sua companhia, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço.